Vamos à análise e contamos com Adalberto Campos Fernandes, Miguel Relvas e Pedro Frazão. Boa tarde aos três, bem-vindos. Pedro Frazão, vou começar hoje por si, até porque, perante o adensar de todas as polémicas associadas a Luís Neves, atual Ministro da Administração Interna, o Chega exige a saída do Ministro. Qual é hoje o facto mais grave que justifica esta admissão para o partido? Olá, muito boa tarde a todos. Torna-se difícil encontrar já um facto que seja mais grave ou que seja mais ponderoso. Torna-se também difícil perceber esta permissividade que se vê em Portugal, nomeadamente do mais alto magistrado da nação, o Sr. Presidente da República, que tem vindo a miúdo dar agora, nesta última semana, uma ou duas pinceladas sobre o tema, mas que não está a chamar o Sr. Primeiro-Ministro exatamente à responsabilidade que ele devia ter. Até o Partido Socialista veio já a reboque do Chega neste momento, dizendo praticamente pela voz do seu líder parlamentar que este Ministro da Administração Interna também já não tem condições para continuar, ou seja, mais um Ministro da Administração Interna, foi um mau Ministro da Administração Interna deste governo da AD, porque está totalmente fragilizado, está sem condições políticas para poder enfrentar a nação. Repare que a cada vez que o ministro sai da toca, a cada vez que ele vai a um evento público, os jornalistas, e bem, imediatamente a primeira coisa que fazem é pedir esclarecimentos sobre este caso financeiro de possíveis trocas de favores e no fundo daquilo que é, olha, aquilo que foi o caso do Sócrates. Eu diria que o Luís Neves, o Dr. Luís Neves, é um Sócrates da Temu, porque de facto é tudo muito mauzinho, é tudo muito mau e já não conseguimos neste momento ter respeito pelo Dr. Luís Neves. E isso já está a ir também, digamos que a contaminar a Polícia Judiciária. E neste momento o Governo está muito fragilizado, porque não só na educação também as coisas não estão a correr bem. E como eu disse aqui há umas semanas, os alunos da primeira fase não tiveram as suas notas de reapreciação a tempo para poderem concorrer à primeira fase e, portanto, sim, vão ficar prejudicados. E também agora soube-se ainda hoje, há pouco, agora há cerca de meia hora, soube-se que vai existir mais um escândalo, já está mais um escândalo deste governo que envolve a compra das 3 fragatas que Portugal comprou agora a um fabricante italiano por 3,9 mil milhões de euros, portanto praticamente 4 mil milhões de euros, e já vem nas notícias com sérias dúvidas de honestidade e de integridade, porque existe uma empresa que estava a representar Portugal, uma intermediária desta operação entre Portugal e o grupo vendedor, e que de repente foi afastada pelo Ministério da Defesa sem nenhuma explicação, sem nenhum racional. Ora, nós estamos aqui a falar de uma comissão de cerca de 90 milhões de euros. Esta compra de 4 mil milhões envolve comissões de 90 milhões de euros. Eu tenho muita pena de voltar a falar nisto, mas voltar a recordar o tema dos submarinos, o tema do Paulo Portas quando foi Ministro da Defesa, mas parece que estes governos da AD, quando entregam o Ministério da Defesa ao CDS, no fundo é para mais negociatas. Isto vai ter que ser muito bem explicado, porque é que esta compra de 3 fragatas à Itália por 4 mil milhões de euros, que envolvem 90 milhões de euros em comissões, está já, ainda nem foi lançado e já está envolto em sérias dúvidas. Pedro Frazão, tivemos a informação de que António José Seguro vai enviar a lei dos estrangeiros ao Tribunal Constitucional. Que leitura política é que faz desta decisão, Pedro? É uma leitura que foi já feita até na própria campanha eleitoral para as presidenciais, onde nós dizíamos que António José Seguro ia ser um presidente bonacheirão, digamos assim, um presidente do sistema e um presidente que não tem vontade de realmente deixar a direita governar e a direita mudar o país. E esta questão da lei dos estrangeiros reveste-se agora de uma enorme importância, nomeadamente nesta última semana, quando nós vimos esta invasão de uma enorme quantidade de população subsaariana e marroquina em invadir o território europeu. Esses países subsaarianos, onde era perseguido o ideal do socialismo africano, resultado da
da pobreza enorme e das tiranias que se vivem nesses países, as populações têm que fugir para algum lado. E Marrocos, que sempre foi mais ligado ao Ocidente, é verdade, tem recebido da União Europeia milhões de euros para fazer esse controle migratório. Nos últimos anos, Marrocos já recebeu mais de 1.200 milhões de euros para fazer esse controle migratório. E agora, o que é que nós vimos? Vimos que de facto, houve quase uma cumplicidade do Reino de Marrocos neste ataque à soberania europeia e na permissividade e muitas vezes na condução destes migrantes para Portugal. Ora, o que é que isto tem a ver com o tema? Tem a ver com o tema de que se nós realmente queremos proteger as fronteiras da Europa, temos que ter, primeiro, o Ministro da Administração Interna, e entra aqui novamente este caso do Ministro da Administração Interna, que queira realmente proteger Portugal, e Luís Neves não está só a ser um mau Ministro da Administração Interna por causa dos seus escândalos, está a ser também um mau Ministro da Administração Interna porque no dia 4 deste mês houve uma reunião de todos os Ministros da Administração Interna dos 27 países da União Europeia, 22 assinaram uma carta que pedia à Espanha para fortalecer as suas medidas de controle de fronteiras e Portugal, Luís Neves não assinou essa carta, foi um dos únicos 4 países que não assinaram essa carta, o que é absolutamente vergonhoso face a esta turba de africanos que estavam a entrar no solo europeu e, portanto, tem feito uma má governação, não só através dos seus escândalos, mas também das próprias decisões que faz. E agora também porque não pede, e o Chega já veio pedir isso, que Marrocos não possa estar na organização do Mundial, do próximo Mundial. Como é que Portugal e Espanha vão organizar? Deixe-me só recentrar aqui nas preocupações do Presidente da República, que creio estar a querer focar-se nestas questões do reagrupamento familiar e quer reavaliar com o Constitucional a questão da proteção das crianças, da dignidade humana. Concretamente, nesse tipo de questões, houve um endurecimento maior da lei? Como é que olha para isso? Isaura, tem que haver um endurecimento da lei, porque o que está agora é algo que é uma autêntica carta de chamada para os... Há aqui uma cadeia, há uma cascata de acontecimentos que faz com que a imigração em Portugal esteja ainda descontrolada. Portanto, os imigrantes vêm de forma ilegal, conseguem asilo, conseguem ficar no país, conseguem, através de contratos de trabalho precários e descontos para a segurança social, conseguem-se legalizar, trazem as suas famílias, que por sua vez trazem os irmãos, que por sua vez trazem outros familiares. Portanto, isto tem que parar, tem que chegar a um ponto, tem que parar em algum sítio. E nós estamos neste momento a viver um drama europeu na imigração e, portanto, todos os países da Europa concordam com isso. 22 países da Europa assinaram esta carta que pedia à Espanha para controlar mais as fronteiras e Portugal não o fez. Portanto, Marrocos, neste momento, não é um país idóneo para organizar o Mundial. E tanto a Federação Portuguesa de Futebol como o governo português têm que, veementemente, junto da FIFA, dizer que Portugal não pode organizar o Mundial conjuntamente com um país cujas autoridades estão a enviar milhares de imigrantes para o território nacional. Isto é absolutamente território europeu. Isto é absolutamente inadmissível. Só uma última frase para dizer ao Miguel Relvas que o caso dos submarinos não deu propriamente em nada. Bem, não deu em nada em Portugal, porque de facto em Portugal nunca se encontrou nada, mas na Alemanha existiram condenados que cumpriram pena de prisão por corrupção ativa. Portanto, isto é absolutamente extraordinário, porque na Alemanha a justiça alemã encontrou os corruptores da venda dos submarinos. Em Portugal a justiça portuguesa não encontrou ninguém que tenha sido corrompido, que é absolutamente surpreendente. Campos Fernandes, Miguel Relvas, Adalberto Campos Fernandes e Pedro Frazão. Muito obrigada mais uma vez pela vossa análise. Obrigado.